Salve turma, sejam bem-vindos à parte 2 desse tópico de agrupamentos do curso Pandas Essencial. Você está no Chave Code, seja bem-vindo, já deixa seu like, se inscreva no canal. O que nós vimos, pessoal, até no vídeo passado foi o seguinte: nós pegamos nosso data frame, nossa tabela, nosso dataset, que de preços, né, de combustíveis aferidos no Brasil, e o que nós fizemos, olha, vamos primeiramente agrupar esses preços de acordo com as suas regiões, a região do Brasil. Então a gente selecionou apenas uma única coluna, que era a nossa coluna de região, né? Que está aqui em cima. Cadê a coluna de região? Deixa eu ir aqui para cima. Então a gente pegou uma única coluna que era região, que era o nosso atributo, que é a nossa variável categórica, e para cada um desses valores dessa coluna, ou seja, para cada uma dessas categorias, cada uma dessas regiões brasileiras, nós agrupamos as observações do nosso dataset, e a partir daí o que nós fizemos? Estimamos algumas estatísticas descritivas, por exemplo. O que nós podemos fazer agora, usando o Group By, é fazer um agrupamento com mais de uma coluna, com mais de uma variável categórica. Vamos ver isso a partir de agora. Então vamos refrescar a nossa mente aqui, vendo a nossa tabela, né, nosso dataset final, que basicamente nós temos isso. E olha só a pergunta que eu deixei aqui. Quais são os preços médios dos produtos, ou seja, os preços dos combustíveis para cada região? Na verdade, quais são os preços, vou colocar até aqui assim, ó, qual é o preço médio de cada produto, ou seja, combustível, para cada região do Brasil? Então, o que eu quero ver? Para a região, por exemplo, Centro-Oeste, qual que é o preço médio da gasolina comum? Qual que é o preço médio para a região Centro-Oeste do etanol? E do diesel, e assim por diante. Então, note que nesse primeiro momento, o que nós queremos fazer é o seguinte: é pegar todos esses registros de preços, fazer um primeiro agrupamento, dividir pelas regiões do Brasil, e para cada uma das regiões, independentemente, né, para cada uma das regiões, eu vou fazer um outro agrupamento, pegando os preços que foram aferidos para cada um dos combustíveis, né, cada um dos produtos, então para a gasolina, para o etanol e assim por diante, e em cima desses grupinhos menores, aí sim a gente vai estimar, por exemplo, o preço médio de cada um dos combustíveis. Então a gente quer fazer um agrupamento em duas etapas, faz um agrupamento geral pela região, e para cada uma das regiões a gente reagrupa essas regiões, né, de acordo com seus produtos. Para fazer isso, a gente pode fazer o seguinte: a gente pega o nosso data frame aqui e fala, olha, eu quero que você agrupe para mim todos os registros, todas as linhas desse data frame de acordo com duas colunas. Então, ao invés de passar uma única string, a gente passa uma lista de strings. E aqui nessa lista de strings nós informamos o nome das colunas que nós queremos fazer o agrupamento. Então, inicialmente eu quero fazer o agrupamento, né, num primeiro momento pela região, e depois, para cada um desses grupos de região, eu quero fazer um agrupamento pelo produto. Então, é isso que eu quero fazer. Então, se a gente executar, vai ver que tem um group by, né, um data frame group by. Eu vou salvar isso aqui numa variável para facilitar o nosso trabalho. Essa variável grupos, ela continua sendo um data frame group by. Então, nós podemos aplicar, né, uns métodos ou checar alguns atributos desse objeto group by. Um deles que nós vimos é o groups, que ele vai retornar para nós os grupos, né, obtidos e os respectivos índices dos registros de cada um desses grupos. Então, olha só que interessante. A gente tem esse dicionário. O primeiro grupo é o grupo correspondente às amostras que estão no Centro-Oeste, os registros que estão no Centro-Oeste para o produto etanol hidratado. Então, esse primeiro grupo aqui, nós temos todos os índices, né? Deixa eu ver onde que termina. Acredito que termina aqui. Nós temos os índices de todas as observações, de todos os registros da nossa tabela original que foram aferidos na região Centro-Oeste para o etanol hidratado. E aqui continua, ó, Centro-Oeste para a gasolina comum, Centro-Oeste para o gás, né, GLP, nós temos Centro-Oeste para outro tipo de gás, GNV, e assim por diante. Se a gente descer, ó, nós temos Nordeste, etanol hidratado, e assim por diante. Nós temos aqui os índices de todos os grupos, ó, um dicionário bem extenso. Então, já deu para ver que nós temos agora grupos menores. Agrupamos primeiro pela região e depois, para cada uma das regiões, agrupamos de acordo com o seu produto. Então, a gente pode fazer dessa maneira. E uma coisa interessante que a gente pode fazer agora é o seguinte, ó, para cada um desses grupos, mostra para mim o valor médio. Ele vai pegar cada uma das colunas da nosso data frame original, ele vai computar a média, mais levando em consideração os registros de cada grupo que nós obtivemos aqui, independentemente, tá? Então, olha só que interessante. Vamos pegar aqui, por exemplo, ó, o preço... cadê ó, o preço médio, margem média, cadê o preço médio? Ó, preço médio de revenda. Então, a média do preço médio de revenda
para o etanol hidratado na região centro-oeste é 2,13, é R$ 2,13. Essa foi a média do preço médio de revenda do etanol no centro-oeste. Agora, a média do preço médio de revenda para a gasolina comum no centro-oeste está aqui, ó. Então, assim por diante. Se a gente quiser, a gente pode pegar, por exemplo, do sudeste, ó, qual que foi o preço médio do etanol no sudeste, né? Nesse período todo do dataset, né? A gente tem 2,16, R$ 2,16. E assim por diante. Então, note que agora a gente tem aqui um grupo, ó, nossos índices, é um multi-index, né? A gente tem um índice em duas escalas aqui. Um primeiro índice mais geral, nós temos, eles estão indexados pela região, e no segundo momento, para cada uma para cada um dos produtos, né, dentro dessa região, a gente também tem esses índices aqui. Então a gente começa a fazer esse agrupamento aqui em multi-escala, né, em múltiplos grupos, e dá para fazer esse tipo de coisa aqui, esse tipo de análise que é bem interessante. Uma coisa que eu fiz aqui, pessoal, deixei só esse comentário aqui para facilitar o estudo de vocês. Então, esse primeiro agrupamento, em duas escalas, né, que nós fizemos aqui, ele faz o seguinte, né, agrupa os registros do data frame primeiramente por suas regiões, então agrupa os registros de cada região, que são os nossos grupos, de acordo com seus produtos. Só para ficar claro, eu coloquei aqui. Muito bem, a gente tem essa tabela aqui, ó, vamos explorar mais algumas coisinhas rapidamente. A gente tem essa tabela aqui geral, né, que está mostrando a média de cada uma das colunas, né, que nós temos no nosso data frame para cada um dos grupos. Mas vamos supor que nós só estivéssemos preocupados aqui com o preço médio de revenda. Então, nesse caso, a gente não precisa computar a média para tudo. Basta que a gente pegue aqui, ó, nos grupos, a gente fala o seguinte, olha, nos grupos eu estou apenas interessado no preço médio de revenda, na coluna preço médio de revenda do dataset. Então, para cada um dos grupos que eu tenho, compute para mim, por exemplo, a média dessa coluna, né? Para essa coluna, compute a média para cada um dos grupos. Então, é feito dessa maneira. Então, a gente tem aqui a região centro-oeste, nós temos o produto aqui e nós temos o preço médio de revenda dessa maneira aqui. Nós podemos fazer isso. Poderíamos também computar o describe, né? O describe é interessante que ele vai mostrar mais coisas para nós. O describe, para lá, describe. Ele vai mostrar já mais estatísticas descritivas para nós. Ó. Então, aqui para uma única coluna, que é o nosso preço médio de revenda, o que ele fez? Para cada um dos grupos, ele fez a contagem, computou a média, né, dos preços médios de revenda, o standard deviation, o desvio padrão, o valor mínimo e assim por diante. Então, são coisas que a gente pode brincar, tá, pessoal? Né, aqui com os nossos grupos. Por fim, eu quero falar aqui, ó, ainda nesse vídeo, eu quero falar um pouquinho de um método que tem, né, no tipo de dados Group By, que é o AGG, né, para agregar funções em cima desses nossos grupos. Nós temos, pessoal, um método chamado AGG, que ele agrega ou ele roda uma série de funções para os elementos de um data frame ou de grupos de um data frame. Então, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui esse dataset aqui. Vamos colocar, deixa eu dar uma pausa e consertar o errinho aqui. Então, vamos supor que eu tenho esse data frame, ó, eu nem vou entrar muito em detalhes no código, mas vamos supor que a gente tem esse data frame aqui com 4 linhas, tá bom? 4 linhas, a gente tem a coluna A, B e C, a gente tem esse data frame super simples aqui com valores inteiros e uma coluna tem valor de not a number, né, um valor vazio. Nós também podemos, a gente viu já o apply para data frame, né, nós vimos algumas coisas assim, o apply match também, mas aqui se a gente quisesse, a gente poderia chamar o AGG para agregar uma lista de funções que será aplicada para cada um dos elementos. Então, o que eu estou fazendo aqui é o seguinte, ó, para cada uma das colunas, no caso. O que eu estou fazendo é o seguinte, ó, eu vou passar aqui, por exemplo, a função de soma, que já vem com Python, e a função de mínimo. Olha o que ele faz, ó, se eu fazer isso. Se eu fizer isso aqui, ó, o AGG ele vai fazer o seguinte, ó, para cada uma das colunas, eu estou aplicando uma lista de funções, estou rodando uma lista de funções. Então, no primeiro momento, ele vai computar a soma para cada uma das colunas. Então, aqui a soma vai dar 12, então a soma aqui vai dar 15 e assim por diante. E depois ele vai computar um min, né, o mínimo de cada uma das colunas. E está ignorando, nesse caso, ignora o not a number, tá, o número vazio. E ele cria para nós uma nova coluna, onde os resultados de cada uma das funções é uma linha, né? Tem um index aqui, é uma linha, e nós temos os resultados dessa respectiva função para cada uma das colunas. Então, é isso que o AGG faz quando você passa um data frame. Agora,
Quando você passa um grupo, olha só o que a gente vai fazer agora. Ó. Vamos supor que eu quero fazer um novo agrupamento, ó, que a gente fez antes. Eu vou pegar o meu dataset final, eu vou agrupar apenas pela região, tá bom? Eu tenho isso aqui, os grupos apenas pela região. E agora, deixa eu ver, group by, faltou o by aqui. E agora, o que eu vou fazer vai ser o seguinte, olha, baseado nos meus grupos, apenas para a coluna preço, médio, revenda, apenas para essa coluna do dataset, né, para cada um dos meus grupos, eu quero que você rode para mim duas funções, que vai ser o min e o max. Então, o que ele está fazendo aqui? Ó? Deixa eu até pegar na minha cola. Então, computa o menor e maior valor do preço médio revenda para cada região, que são os nossos grupos. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Apenas considerando uma única coluna dos nossos grupos, para cada um dos grupos, né? Para os valores dessa coluna, a gente está computando qual que é o menor e o maior valor, e a gente tem isso aqui, ó. Então, por exemplo, para o grupo região centro-oeste, o menor valor do preço médio de revenda é esse valor aqui, 1.097, e o maior valor é 99, e isso aqui, né? E assim por diante, a gente pode agregar, né, nos nossos grupos, a gente pode agregar uma série de funções, e pode ser funções personalizadas também, se vocês preferirem, para trabalhar com essas coisas. E assim a gente termina esse tópico de agrupamentos. Depois, na próxima aula, vai ser o tópico de ordenação, que vai ser rapidinho. Depois a gente vem com exercícios e termina esse curso. Espero que esteja sendo útil para você. É um conteúdo bem extenso, um material bem extenso, mas preparado com bastante carinho, com bastante cuidado, para ajudar vocês nesse trajeto de Data Science. Tá bom, pessoal? Então, forte abraço, até o próximo vídeo.